Podemos dizer que o livro de Mórmon, de uma maneira geral, é um relato de pessoas que mudaram por causa da expiação de Jesus Cristo. Na verdade, algumas dessas pessoas cometeram graves erros. Algumas eram até inimigas do povo de Deus, antes de sentir essa transformação que traz o Salvador. E quando a gente estuda essas experiências, a gente consegue encontrar alguns pontos em comum entre elas. Algumas particularidades também, mas que, aplicando na nossa vida, nós vamos passar pelo mesmo processo de transformação que eles passaram. É o que vamos encontrar nesse tópico de estudo. A expiação de Jesus Cristo me purifica e me ajuda a ser perfeito. O primeiro grande exemplo de mudança nós encontramos no relato do povo que ouviu o discurso do rei Benjamim. Em Mosias 5, no versículo 2, e todos clamaram a uma só voz, dizendo: sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste. E também sabemos que são certas e verdadeiras, por causa do Espírito do Senhor onipotente, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Os servos autorizados do Senhor não se cansam de ensinar que um dos propósitos principais de nossa existência mortal é sermos transformados espiritualmente por meio da expiação de Jesus Cristo. Alma declarou: não te admires de que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda nação, tribo, língua e povo, tenham de nascer de novo, sim, nascer de Deus, serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas, e tornam-se assim novas criaturas, e a menos que façam isso, não poderão de modo algum herdar o reino de Deus. Somos instruídos a vir a Cristo, ser aperfeiçoados nele e negar-nos a toda a iniquidade, a tornarmos-nos novas criaturas em Cristo, a despojar-nos do homem natural e a sentirmos uma vigorosa mudança, de modo que não tenhamos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Notem que a conversão descrita nesses versículos é vigorosa. Não é superficial. É um renascimento espiritual e uma mudança básica no que sentimos e desejamos, no que pensamos e fazemos e naquilo que somos. Na verdade, a essência do Evangelho de Jesus Cristo implica uma mudança fundamental e permanente em nossa própria natureza. Mudança essa somente possível por meio de nossa confiança nos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias. Quando decidimos seguir o Mestre, tomamos a decisão de ser transformados, de renascer espiritualmente. Às vezes, nos sentimos transformados quando vem aquele desejo de fazer algo errado e a gente consegue resistir. Só que isso é uma luta constante, porque toda vez que vier uma tentação, a gente vai ter que resistir. Uma vigorosa mudança é quando nem a vontade de fazer algo errado nós temos. Isso é possível quando nós passamos mais tempo em sintonia com o Espírito Santo. Dá muito certo quando nós usamos aquelas primeiras horas do dia para estudar as Escrituras, para fazer a nossa oração, para escutar bons hinos, porque esse sentimento de espiritualidade ele fica na nossa mente e nos acompanha durante o dia inteiro. Altera nossas escolhas, altera os nossos sentimentos. E todos nós devemos experimentar manter esse Espírito Santo por perto. Eu sei que é possível. Nós vamos conseguir sentir essa mesma mudança que o povo do rei Benjamim experimentou. Já outro grande exemplo de uma transformação total foi o que aconteceu com Alma, o filho. Ele passou de ser perseguidor da igreja a ser perseguido por pregar o Evangelho. Em Mosias 27, o versículo 8. Ora, os filhos de Mosias incluíam-se entre os incrédulos, e também um dos filhos de Alma estava incluído entre eles, e chamava-se Alma, como seu pai. Não obstante, tornou-se um homem muito iníquo e idólatra. Tornou-se um grande obstáculo à prosperidade da Igreja de Deus, atraindo o coração do povo, causando muita dissensão entre o povo, dando oportunidade ao inimigo de Deus de exercer o seu poder sobre eles.
Foram exatamente essas características que a alma abandonou depois de viver experiências espirituais incríveis. Pois disse ele: arrependi-me de meus pecados, e o Senhor redimiu-me, eis que nasci do Espírito. E o Senhor disse-me: não te admires de que toda a humanidade tenha de nascer de novo. Para alcançar a nossa perfeição, nós temos que começar a nossa mudança, tem que mudar essas características em nós também. Nós temos que acreditar mais, temos que ser mais fiéis. Principalmente, a gente tem que parar de ser um obstáculo no crescimento da igreja. Porque às vezes, a nossa ala tem tudo para crescer, para dividir em novas alas, só que não acontece. Às vezes é porque eu não estou fazendo a minha parte. Mas para iniciar o nosso processo de transformação, agora nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos experimentar esse processo maravilhoso de transformação. No livro de Mórmon, existem grandes outros exemplos que nos incentivam a procurar essa nossa mudança. Na verdade, a nossa mudança já está acontecendo. Quando a gente escolheu estudar esse capítulo do manual, isso já mostra o caminho, mostra a direção que nós decidimos seguir. O Senhor vai nos abençoar. Ele vai continuar nos acompanhando, nos preparando para adquirir mais conhecimento, como os que a gente vai adquirir no próximo capítulo. Só que a gente vai estudar isso no próximo vídeo. Então, até lá!